Então eu quero começar a pregação. Seja um protetor do dízimo. A história que a gente está vendo aqui narrada, quero que você acompanhe lá, por favor. É uma história do livro de Neemias, que ele fala o que Eliasibe fez. Acompanhe para mim, por favor. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, está em Neemias, capítulo 13, do versículo 4 ao 14. Escute. Antes disso, o sacerdote, preste bem atenção, porque é uma leitura de 10 versículos. Então, escuta. O sacerdote Eliasibe, ele tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Então, escuta, a leitura tem mais, mas vamos caminhar devagar. Então a gente está conhecendo aqui uma história que fala de um sacerdote chamado Eliasibe. De que esse sacerdote era responsável? De uma sala dentro do templo que era destinada a guardar os tesouros do templo. Tá? Então Eliasibe cuidava dessa sala. E o que Eliasibe faz? Ele faz o seguinte, seguindo aí a sequência desse texto. O que Eliasibe faz? Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, o que estava acontecendo? Deixa eu voltar. O que estava acontecendo? Acompanha aqui, olha lá. Tobias, Eliasibe, né, que era parente próximo de Tobias, havia cedido uma grande sala, não é, que era usada para os dízimos, havia cedido para Tobias morar lá dentro, para Tobias usar a sala, que era a sala dos dízimos. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, Neemias, ele está narrando, Neemias não estava lá. Neemias vai dizer assim: eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, vou ler acompanhando aqui, porque eu estou me perdendo. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido, joguei todos os móveis de Tobias fora da sala, mandei purificar... Parou a leitura, escuta agora. Então a gente está tendo aqui um cenário, irmãos. Quem ainda está disposto a ouvir, não está cansado? Então, por favor, se esforce para me ouvir hoje. Então, Eliasibe pega aquela sala santa dos dízimos das ofertas e ela dá para Tobias. Gente, quem que era Tobias? Tobias era inimigo daquela obra. Inimigo daquela obra. Então isso te dá algum entendimento? Te dá algum entendimento? Quando você dá o seu dízimo para gastar em outras coisas, quando você gasta o seu dízimo com outra coisa, você está deixando o Tobias morar na tua vida. O inimigo do reino de Deus está morando na tua casa. Né? Aí quando Neemias descobre o que Eliasibe estava fazendo, porque ele não estava lá, como vocês viram, o que ele faz? Ele fica muito aborrecido, ele joga todos os móveis de Tobias fora da sala, ele não tira. Você sabia que Neemias tinha um temperamento daqueles, né? A Bíblia fala que ele arrancou os cabelos de alguns homens que estavam casando com mulheres estrangeiras. Imagina, irmão, se essa mega é bom, né? Se essa moda pega, mega é uma mistura de moda com pega, né? Imagina se essa moda pega entre os pastores. A disciplina, qual que é a disciplina? É arrancar os cabelos, irmãos, que teria de irmão careca. Então,
Neemias fica muito aborrecido, ele joga fora todos os móveis de Tobias ali. Aí ele manda purificar as salas. Isso é tão tremendo, irmãos, porque nós estamos contaminando a nossa terra com a nossa infidelidade. Gente, isso aqui é tema para um seminário de 10 dias. A Bíblia fala que os dízimos santificavam a terra de Israel, né? Então, Neemias vai, purifica a sala, coloca de volta nela os utensílios do templo, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Olha, né, a desgraça que estava acontecendo ali, irmãos, a catástrofe que estava acontecendo ali. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores, os coloquei em seus postos, e todo o povo de Judá trouxe os dízimos de trigo, do vinho, né? Todo mundo voltou a entregar, a devolver os dízimos, porque Neemias estava corrigindo, ensinando. A Bíblia vai dizer que ele coloca o sacerdote Selamias, o escriba, ou seja, ele tirou Eliasibe dali. Gente, esse texto aqui é tão profundo, não dá tempo para a gente entrar em todos os detalhes desse texto. Mas Neemias faz uma reforma em tudo aquilo, troca o sacerdote, coloca a gente de confiança, traz os levitas de volta. Por quê? Porque Neemias era um protetor dos dízimos. E aí no finalzinho, ele faz uma oração tão tremenda, ele diz assim: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Gente, escuta, que legal você vir aqui na igreja e cultuar, que bom, eu fico muito feliz com você aqui, eu estou muito feliz que você está nesse culto, mas é muito feliz mesmo, muito feliz, mas será que nós estamos podendo fazer a oração que Neemias fez? Lembra-te de mim, Senhor, pelo que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu culto. Lembra-te de mim, por aquilo que eu tenho corrigido, pelo dinheiro que eu tenho dado, pelas ofertas que eu tenho dado. Lembra-te de mim. Hoje o Senhor está desafiando você a dar no reino de Deus. Tá? Eu creio que Deus está nessa história hoje aqui. Agora, outra coisa que a gente vai ver aqui nessa palavra. Nós queremos destronar Mamon. Nós queremos destronar esse espírito que age na tua avareza, na avareza do homem, né? Então o que esse demônio chamado Mamon, né, que é um espírito que atua na tua avareza, né, que controla o teu dinheiro, o que esse espírito está querendo tirar de você? Ele está querendo tirar algumas oportunidades espirituais para a tua vida. Porque existe uma promessa no manual, né, da vida, nesse manual que a gente brincou agorinha, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Então, escuta, Mamon não quer que você dê. E automaticamente, quando ele te tira de dar, ele também está tirando você de receber. Porque está escrito: deem aos outros e Deus dará a vocês. Entenderam como Mamon atua, irmãos? Estão entendendo? Ele quer tirar de você o prazer em dar, porque assim ele amarra o mundo espiritual para que você também não receba. Está escrito: ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então tem tanta coisa aqui de promessa que eu coloquei para os irmãos, como por exemplo, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Então, nenhum adorador legítimo é infiel ao Senhor nos seus dízimos. Porque a adoração é um princípio de dar. Nenhum avarento, dominado por Mamon, vai conseguir adorar o Senhor de verdade. Quem está entendendo aí, diga amém. Né? Então, o texto de Provérbios diz: adore ao Senhor, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Agora, tem algo que eu quero mencionar com você, muito rápido aqui, para a gente caminhar em algumas outras coisas mais interessantes ainda. Em Lucas 12, há uma história que Jesus conta
sobre alguém que colheu muito, lembra disso? Juntou nos seus celeiros, não tinha onde guardar mais. Ele diz, alma, ó minha alma, pode comer à vontade. E aí tem uma frase muito famosa, um versículo muito famoso na palavra que diz assim, tolo, hoje mesmo te pedirão tudo que tem, pedirão a tua alma, não é? E o que será? Esqueci do restante. Né? É isso, e que tu tens preparado para quem será? Não, eu não esqueci, foi só um teste aqui para ver se você sabia do texto. Então, tolo, você está juntando dinheiro, mas tudo que você tem preparado, para quem vai ficar? A tua alma vai ser solicitada hoje, requerida hoje. E aí? O que você fez pela tua alma? Né? Então, nessa história, tem 2 versículos que eu quero citar para você. O primeiro, versículo 15, que diz assim, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Gente, é Jesus que está dizendo. Vamos só acordar um pouquinho o irmão que está do lado? Sacode ele um pouquinho. Fala assim, preste atenção. Cuidado com todo tipo de avareza. Não é? Cuidado. E se Jesus fala de tipos de avareza, é porque a avareza na tua vida vai ser evidenciada em várias coisas. Ei, por exemplo, você não é avarento para colocar uma roda de R$2.000 no teu carro. Eu não sei se você colocou roda não, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Pastor, fica falando da minha vida, nem te conheço. Então, você não é avarento para colocar R$2.000 de roda no teu carro. Mas de repente, a tua esposa, não sei, ela te pede um vestido de R$500. Você diz assim, nunca, absurdo, vê se eu vou gastar. É um tipo de avareza. Né? Você talvez é tão abundante para o reino de Deus. Você dá tudo para a igreja, aleluia, glória a Deus. Mas quando você vai comprar algo para você, você tem dó. Você se sente acusado. Isso também é avareza. Entende isso? Cuidado com todo tipo de avareza. Porque a verdadeira vida, escuta essa frase que Jesus diz. Irmãos, essa frase aqui é de você pregar no carro, no teu carro. Tá? Olha só. E expô-la para todo mundo ver. Porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Mesmo que sejam muitas. Então não se engane com essa avareza. Ainda vai dizer assim, no mesmo texto, um outro versículo que eu quero enfatizar. Jesus concluiu, olha como é que Jesus conclui essa história. Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o espírito maligno, eu sei que Satanás quer tirar o foco, desviar a mente das pessoas. Mas nessa hora, eu cubro os irmãos, eu repreendo todo espírito de sono, eu repreendo, Senhor, toda distração da mente. Em nome de Jesus, amém. Volta para cá. Eu estou na guerra aqui, eu sei que é uma guerra espiritual hoje. Então vem para cá. Então o que Jesus está dizendo aqui? Isso é o que acontece. Gente, Jesus traz uma revelação para aqueles discípulos. Porque quando ele começa a falar do assunto, ele diz assim, prestem atenção. Então ele fecha dizendo, olha a conclusão de Jesus. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Rapidamente, deixa eu te dar 2 entendimentos sobre essa frase. Para Deus não são ricos. 2 entendimentos. Primeiro entendimento, que é um entendimento um pouco mais superficial. O segundo é mais profundo. Mas os 2 estão muito arraigados no mesmo princípio, na mesma ideia. Então, primeiro entendimento. São ricos para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. Então escuta, primeiro entendimento disso, são pessoas que vestem do melhor, andam com o melhor, gostam do melhor, mas quando trata de dar a Deus, ou de dar à igreja, ou de dar aos ministros de Deus, só dão resto, miséria. Entende? São ricas para si mesmo, mas quando trata de dar, só dá merreca. E aí, a palavra merreca, não me entenda mal. Ela é proporcional. Para alguns, R$1.000 pode ser merreca. Tá? Então, por favor, não me entenda mal.
não fique constrangido em trazer a tua oferta aqui, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vou chegar lá nesse ponto. Então escuta, mas o segundo entendimento também desse texto é o seguinte: pessoas que estão adquirindo riquezas, que estão trabalhando, construindo a vida, mas estão se esquecendo de se tornarem ricas diante dos olhos de Deus. Entende? Não é? Ajudando, sendo bondoso, sendo fiel. Entende isso, irmãos? Amém? Então, presta atenção. Trabalhe mesmo. Eu profetizo, eu tenho orado muito assim, para que o Senhor me dê muitas coisas. Eu quero que o Senhor abra portas na minha vida, em nome de Jesus. Mas escuta, eu quero ser rico para com Deus também. Eu quero dar muito para a obra dele e quero quero ser visto por Deus como alguém rico, com caráter, com santidade, com honestidade. Quem recebe isso na tua vida também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse texto aí que Jesus está ensinando. Nós temos que observar com muito cuidado. Agora escuta, biblicamente, falando de dízimos, o sacerdote tem a obrigação de receber do povo a 10ª parte. Hebreus 7,5, acompanha lá. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação. Sabe como é que a gente entende? Amém, irmão? Está aqui? Todo mundo presente? Não se distraia. Então, sabe como é que eu entendo isso? É que o sacerdote que tem uma igreja, não é, ovelhas, infiel, vai prestar contas diante de Deus. Porque a obrigação do sacerdote é ensinar, é falar sobre isso. Então, quando a gente não fala, quando a gente não prega, quando a gente não ensina, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Entende isso? Amém, irmãos? Não é? Assim como quando nós não ensinamos aos nossos filhos as coisas certas. Porventura, você deixa de ensinar algo certo para o teu filho, só porque você pensa que ele pode ficar ofendido? Pai tem esse negócio, irmãos? Não tem nunca. Mas não tem nunca. Eu estava ensinando algumas coisas lá em casa, não vou falar detalhes, porque meus filhos dizem que eu conto muito a vida deles aqui em cima. E quase não faço isso. Então escuta, eu estava ensinando algumas coisas para os meus filhos, muito. E toda vez que eu falava, eles diziam assim: papai, papai, sabe aquela coisa? E aí, eles fizeram aquilo que eu tinha ensinado em público. Ficou tão feio. Irmão, vocês não sabem nem o que é, mas para mim é feio. E aí, hoje eles viram outra pessoa fazer e disseram: nossa, que coisa feia. Eu falei: isso aí, vocês estavam fazendo a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Eu não vou expor, né? Mas vocês estão entendendo? Então, pai ensina o filho sem ter medo de ofender. Então, irmãos, da mesma forma com relação a dinheiro, a dízimos, o sacerdote tinha a obrigação. Nós estamos lendo Hebreus, uma carta, né, do Novo Testamento. Então, o sacerdote tem essa missão de ensinar. Por que Neemias ficou tão nervoso com a atitude de Eliasibe? Por que Neemias ficou tão irado e corrigiu tudo? Porque ele tinha a obrigação. Ele não era o sacerdote, mas ele era o líder, ele era o governador daquela cidade, né? Então ele tinha a missão de ensinar as pessoas. Entende isso, irmãos? Quantos estão sendo ensinados hoje aqui, diga amém. Tá? Agora, eu quero te fazer entender que dízimo deve ser visto como um princípio e não como uma lei. Tá? Então eu não vou ler o texto aqui que eu tinha separado, que é muito grande, vou só mencionar algumas coisas aqui. Tá? Então presta bem atenção. Abraão, ele faz uma guerra com 318 homens. Quem lembra dessa história? Quem lembra dessa história? Sodoma e Gomorra, com mais 3 outros reis, travam uma guerra com 4 reis, e os 4 reis vencem essa guerra, levam as riquezas de Sodoma e Gomorra, e entre aquilo que eles levaram também o sobrinho de Abraão, Ló. Levou Ló. Aí Abraão pega 318 homens, valentes, bem treinados, vai lá, traz Ló de volta, pega tudo de volta. E nessa volta ele encontra um sacerdote, deixa eu colocar para vocês acompanharem ali, um sacerdote
chamado Melquisedeque. Não se assuste, a gente não vai ler tudo isso. Melquisedeque. E a Bíblia fala que esse sacerdote abençoou Abraão e Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Agora, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, ele está cumprindo alguma lei? Quem veio primeiro, Abraão ou Moisés? A lei veio com quem? Com quem veio a lei, irmãos? Com Moisés. Quem nasceu primeiro? Abraão ou Moisés? Abraão. Então, quando Abraão entrega dízimo, tinha lei? Não tinha. Estou falando muito alto aí? Está muito alto? Qualquer coisa, vocês abaixam o som. Né? Então, quando Abraão entrega o dízimo, não era uma lei, era um princípio. Agora, quem que é Melquisedeque? Quem que é Melquisedeque? Acompanha só essa parte aqui, ó. O nome Melquisedeque quer dizer, isso aqui é Hebreus. O nome Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Agora escuta, não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Gente, que sacerdote é esse? Que rei é esse aqui? Que Abraão entregou o dízimo? Por ser como filho de Deus. Quem que era como filho de Deus, irmãos? Melquisedeque, não é? Ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. E aí vai falar sobre isso. Mas por fim ainda vai dizer. Estou com pressa e vou falando muito rápido, né? Então por fim, ainda vai dizer sobre Melquisedeque. Olha só. Aqui, ó. Você, Melquisedeque, será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, o que Melquisedeque representava? Jesus. Vocês entenderam? Foi rápido aí, mas vocês entenderam isso? Então, quando Abraão está entregando o dízimo, quem que está recebendo o dízimo? Jesus. No texto que nós lemos, vai dizer que o sacerdote, na lei, recebia os dízimos. Os dízimos eram entregues para homens mortais. Mas Abraão entregou o seu dízimo para alguém que não é mortal, que era eterno. Então, quem foi que recebeu Jesus, irmãos? Quem foi que recebeu o dízimo? Jesus. Quem está me entendendo aí, diga amém. Quem recebeu o dízimo? Jesus. Então, dízimo não é coisa de Antigo Testamento. Não é. Porque quem recebeu o dízimo é a figura de Jesus no Antigo Testamento, uma das figuras que é Melquisedeque. Então, Abraão dizimou antes da lei e ainda dizimou para aquele que era símbolo de Jesus. Então, quando você entrega o seu dízimo para homens, na igreja, quem que recebe? Jesus. Quem está comigo aí, quem está entendendo? Diga amém. Amém? Agora, como você deve dar o seu dízimo? Rapidinho, ó. Primeiro, o dízimo deve ser dado de tudo. Jacó, ele faz um juramento, né? E ele diz exatamente isso. Ele diz assim, ó. Certamente, e de tudo o que me derem, certamente te darei o dízimo. Então, escuta aqui. O que é importante você entender? Só é dízimo se for de tudo. Entende? Só é dízimo se for de tudo. Então eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, nós recebíamos um valor de alimentação, num cartão de alimentação. E aí eu usava todo aquele valor porque eu era casado. E obviamente eu dizimava referente ao que era acreditado no meu cartão para alimentação. Era um bom valor na época, era um bom valor. Fazíamos boas compras. Então eu dizimava daquilo. Mas alguns funcionários solteiros vendiam aquele valor e vendiam com um desconto, uma perda de 10%, 7%, eu não sei como era na época. E aí um rapaz solteiro, crente, veio me perguntar: Renato, o que você acha? Eu
devo dizimar desse dinheiro de alimentação? Eu disse para ele, óbvio, é de tudo. Só é dizimista quem é dizimista de tudo. E outra coisa, Renato, você acha que eu dizimo do valor que eu vendi ou do valor que creditou para mim? Creditou 500, mas eu vendi por 450. E aí, eu dizimo 45 ou dizimo 50? Eu disse para ele, primeiro, nós estamos falando de uma diferença de dízimo de R$5. Você vai correr o risco de ser infiel por causa de R$5? E segundo, a opção de vender é sua. E até é ilegal, né? Mas a opção de vender é sua. Então, o que Deus está te dando é o valor que está sendo acreditado. Dizime sobre tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? Não, eu dizimo sobre o meu salário, mas é porque eu ganho uma ajuda do fulano de tal, da avó, da mãe. Aí essa ajuda aqui eu não dizimo. O dízimo só é dízimo se for dízimo de tudo. Então dizime de tudo que entrar para você. Seja fiel em tudo. Outro detalhe que eu quero falar sobre ser dizimista. O dízimo deve ser em primeiro lugar. Então tem um ensinamento tão interessante, que diz assim, só o finalzinho desse texto, de número 18, 32. Olha só. Comendo alguma delas, antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Deixa eu ler um pouquinho antes. E não profanem as ofertas sagradas. Vamos ler tudo? Vamos ler tudo? Não é? Tentar apressar, a coisa não vai dar certo, né? Então, comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem o melhor para o Senhor. O que a gente faz antes, irmãos? Separa o melhor para o Senhor. Pastor, não creio. O Senhor está pegando isso para aumentar as entradas da sua igreja. Beleza. O diabo acabou de convencer a tua mente, contaminou a tua mente. Quer viver nisso? Viva nessa verdade. Eu prefiro ouvir a Bíblia. Entende? Um homem pode usar a Bíblia com más intenções. Pode. Mas você então pega a Bíblia e interprete-a sozinho. Vai lá. Vê o que Deus fala contigo. Vai interpretar com base fundamentada em oração. Vai lá. Né? Então, a Bíblia está dizendo assim, comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem o melhor para o Senhor. Então, como é o procedimento bíblico, irmãos? Você pegou o seu salário ali, glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus pelo seu salário? Quantos estão empregados aqui, irmãos? Quantos estão empregados? Olha, não, fiquem em pé todos os que estão empregados. Aleluia, glória a Deus pelo seu trabalho, glória a Deus pelo seu serviço, glória a Deus pelo seu salário. Você pode aplaudir a Jesus pelo teu trabalho. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm trabalhado e têm o seu salário. Aleluia, glória a Deus, amém.